galera, bem-vindos a mais um TV para quem pedala. Hoje estou fazendo aqui um programa especial sobre o Tour de France, competição que começa nesse final de semana e vai do dia 2 de julho até o dia 24 de julho. Bom, para quem não sabe, eu estou chegando no ciclismo aí recentemente, o Tour de France é a maior competição do ciclismo de estrada do mundo. Inclusive, ela é o maior evento esportivo anual do mundo. Você tem grandes eventos mundiais como Olimpíadas e Copa do Mundo, só que esses eventos acontecem de 4 em 4 anos e você tem outros grandes eventos como, por exemplo, o Super Bowl e tal, que é um grande evento de um dia só que como o Tour de France tem 21 dias, ele é considerado o maior evento esportivo anual do mundo, com uma incrível audiência que chega aos 3 bilhões de espectadores ao redor do mundo. Então é realmente um evento de enormes proporções. A edição desse ano vai ter 21 etapas, como de costume, divididas da seguinte forma: 9 etapas planas, uma etapa montanhosa, que não chega a ser uma etapa de montanha, tem subidas e descidas, mas não chegam a ser montanhas. 9 etapas de montanha, só que, porém, somente 4 delas que terminam em topo de montanha. Ou seja, você tem algumas etapas que tem muitas montanhas, mas ou elas terminam descendo ou terminam planas. Então, somente 4 etapas vão terminar no topo da montanha. Serão 2 contrarrelógios individuais. Esse ano não teremos contrarrelógio por equipes. E 2 dias de descanso. A etapa mais longa terá 237 km, só que ela é no 4º dia, uma etapa plana, então, apesar de ser muito longa, os ciclistas devem passar com facilidade. Uma curiosidade é que o primeiro dia do Tour de France vai terminar em Utah Beach. Para quem se liga aí um pouco nas histórias da Segunda Guerra Mundial, Utah Beach e Omaha Beach eram os codinomes que o exército americano dava para as praias francesas ali na Normandia, e foram as praias onde aconteceram a invasão do dia D. Então você tem Utah Beach, que é uma das praias, e Omaha Beach, que eram 2 praias, uma do lado da outra, e a invasão do dia D na Segunda Guerra Mundial, que é considerado aí o começo da queda da ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial, aconteceu por esse local, e o Tour de France terá a sua primeira etapa terminando em Utah Beach. Então, para quem se liga a história aí, um fato interessante. Os favoritos para esse ano, para conquistar a camisa amarela, são Chris Froome, como sempre tem sido aí nos últimos anos, e ele, quando ele não cai ou tem algum problema que ele tenha que abandonar a prova, ele acaba vencendo o Tour de France. Este ano, mais uma vez, é o principal favorito. Alberto Contador, que também já venceu algumas vezes o Tour de France, é um grande rival, um cara muito agressivo, corre pela Tinkoff Saxo, eu esqueci de falar isso, o Chris Froome corre pelo Team Sky, que é a maior equipe em termos de orçamento hoje em dia no ciclismo mundial, e o Alberto Contador corre pela Tinkoff, a equipe que está acabando no final do ano porque o Oleg Tinkov resolveu abandonar o ciclismo. Também temos Fábio Aru, da Astana, ganhou a Volta da Espanha ano passado, ciclista muito forte, escalador muito bom. Ainda é muito jovem, né? Ainda não conseguiu nem no Giro nem no Tour vencer, mas já venceu a Volta da Espanha, e é um cara aí que pode dar trabalho para o Contador e para o Froome. Temos também Nairo Quintana, o colombiano da Movistar, que vem tendo excelentes resultados aí nos últimos anos, e é um cara, um escalador muito forte. O Tour de France não tem tantas subidas tão duras assim, ainda mais esse ano que vai terminar vão ser apenas 4 etapas que vão terminar em topo de montanha, mas não dá para descartar a chance deste cara. E temos também o Richie Porte, da BMC, que era gregário do Froome até ano passado, é um cara muito forte, e esse ano vai como capitão da BMC, meio que disputando essa vaga de capitão aí com o TJ Van Garderen, que também vai correr pela BMC e também está aí querendo ter chances de vencer o Tour de France. Vamos ver qual deles será escolhido como capitão. E vamos aqui para as 8 etapas decisivas do Tour de France. Fazer aqui um resumo rápido sobre essas etapas para que vocês fiquem ligados aí em quais serão os dias que realmente imperdíveis do Tour. A 5ª etapa de 216 km entre Limoges e Le
Lioran. Vocês estão percebendo que o francês aqui é o grande forte deste apresentador. É a primeira etapa de montanha, né, que vão ter aí suas primeiras 4 etapas são basicamente uma régua, totalmente planas, e essa é a primeira que as coisas começam a subir, né. Você tem algumas montanhas categorizadas e no final tem uma rampinha pequena, mas não deixa de ser uma subida, e pode você ter a primeira definição, algum movimento dos favoritos na classificação geral, esses caras que a gente citou agora há pouco, para que comece a se desenhar aí essa briga pela geral. A etapa 8, entre Pau e Bagnères-de-Luchon, é a etapa que termina em descida, mas ela tem 4 montanhas categorizadas antes dessa última descida até Bagnères-de-Luchon. A primeira dessas 4 montanhas é o Tourmalet, que é nada mais nada menos que a primeira montanha utilizada no Tour de France lá em 1900 e Guaraná de Rolha, e é uma lendária montanha e que ela é bastante difícil. Ela é a primeira das 4, então é uma etapa bem complicada. E aí já no 8º dia, apesar dela terminar em descida, você pode ter algum ataque e uma fuga nessa última montanha e talvez alguma mudança na classificação geral. A etapa 9 é a que termina em Andorra, lá que eu tinha comentado com vocês, que é o primeiro final em topo de montanha mesmo. Você tem uma montanha grande, a linha de chegada lá no final. São 184 quilômetros e termina na Espanha, em Andorra, né? São 4 montanhas categorizadas também e essa última montanha que leva para a linha de chegada. Então, possivelmente, até então a gente teve algumas possíveis modificações na classificação geral, mas a partir dessa etapa devemos ter uma definição mais forte, aí, uma abertura de tempo mais longa na classificação geral. A 12ª etapa é quando chegamos na lendária Mont Ventoux, uma etapa de 185 km que termina nesta montanha, que é um dos locais mais altos aí da França. E, inclusive, em 1967, o Tom Simpson, que é um ciclista que tem até um memorial lá para ele sucumbiu nessa subida, morreu mesmo de tanta força que estava fazendo e de tanta droga que estava tomando, e faleceu. E essa subida é sempre palco de grandes disputas. Depois você bota aí no YouTube Lance Armstrong e Marco Pantani no Mont Ventoux, vai aparecer bastante coisa legal. A 17ª etapa entre Berne e Finrod-et-Mousson, de 184 km. No final são 2 montanhas categorizadas, uma seguida da outra. Assim, você tem uma primeira, depois desce um pouquinho e já aquela última ferrada para linha de chegada. E já é a 17ª etapa, os ciclistas já vão estar aí bem desgastados. Então, ou você pode ter uma mudança na classificação geral, ou uma confirmação, se o cara que já está na ponta abrir mais vantagem, ou então alguma coisa decisiva. A 18ª etapa vai ser um contrarrelógio individual, uma cronoescalada praticamente, porque o começo e o final é relativamente plano, mas são 17 km de praticamente, sei lá, 80% subindo, né? Então é uma excelente etapa, por exemplo, para um cara que nem o Nairo Quintana, que muitas vezes não tem tanta explosão para aquela briga de montanha, de ficar atacando e tal. Ele sobe muito bem, mas ele não tem tanto arranque, então geralmente os caras vão na roda dele. Então nessa coisa aqui, como está subindo sozinho, pode ser um cara que vai fazer um excelente tempo aí e pode conseguir uma mudança na situação dele se ele não estiver liderando, né? Ou se estiver liderando, abrir mais margem. E na 10ª, e ainda não, porque ainda tem mais 2, na 19ª etapa, entre Albertville e Saint-Gervais-Mont-Blanc, 146 km, uma etapa relativamente curta, só que com uma dura montanha até a linha de chegada, além das outras montanhas que tem durante o percurso. Aí mais um final de montanha. E a 20ª etapa, de Maghev para Morzine, também de 146 km. Essa não termina em montanha, mas é o último dia que os ciclistas vão poder tentar alguma mudança na classificação geral. Porque a 21ª etapa do Tour de France, como em todos os anos, é uma etapa plana, termina na Champs-Élysées, aquela chegada linda, maravilhosa
que acontece naquela avenida fantástica, só que não existe uma disputa para a camisa amarela, você tem só ali uma disputa para a camisa verde e a camisa amarela já está definida, tem até champanhezinho no começo e tal. Então, essa 20ª etapa, também você tem 4 montanhas, mas não termina em subida, termina em descida. Pode ser que role algum ataque ali na última subida, um cara que desça bem, por exemplo, o Contador é um cara que desce consideravelmente bem, pode tentar um ataque, descer, ver se abre na descida, também não deixa de ser uma possibilidade. Mas geralmente as grandes mudanças na classificação geral costumam acontecer na subida mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse resumo. Acompanhem o Tour de France, vamos fazer aí a cobertura completa deste grande evento aqui no Pra Quem Pedala. Se inscrevam em nosso canal para receber as atualizações de vídeo e sigam a gente nas redes sociais aí para receber tudo isso de novidade. Beleza? Então tá, galera. Aquele abraço, até a próxima.